Olá, estudantes da Rede Estadual de Ensino de São Paulo. Quero agradecer a presença de todos, professores presentes aqui nessa aula. Hoje nós vamos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. O meu nome é Sandra e aqui ao meu lado eu tenho o professor Marcos, que eu passo a palavra agora. Olá, pessoal, tudo bem? Nós aqui vamos dar uma retomada, né, na trigonometria. Nós já discutimos numa aula, mas nós vamos dar uma sequência na parte de triângulos, tá? A trigonometria no triângulo e depois nós teremos uma sequência falando de arco, circunferência, né, e assim por diante. Então, hoje vamos retomar essa parte do triângulo retângulo e, claro, eu peço para que todos os alunos procurem os professores, peçam auxílio, reforcem essa aula, por favor. Agradeço aí a participação, por exemplo, da professora Maria Zilda, né, do professor João. Agradeço muito a participação. Então, agora nós estamos contando com a participação de vocês, e a professora Sandra então vai dar a introdução sobre trigonometria no triângulo retângulo. Ok? Obrigada, professor Marcos. Então, vamos lá, pessoal. Alguns aspectos para a segunda série do ensino médio, né? A gente retoma sempre que a gente vai entrar em trigonometria, porque é um tema que geralmente, né, os alunos têm um pouco mais de dificuldade. Então, hoje a gente trouxe as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Então, como o professor Marcos disse, a gente vai se aprofundar nas próximas aulas, trazendo outros temas, mas hoje eu quero conversar com vocês a respeito do seno, cosseno e a tangente aqui no triângulo retângulo, né? Aí na tela de vocês vai aparecer, né, uma figura já bem bonitinha, diferente do que está aqui no flipchart, mas de um triângulo retângulo. Quero que vocês observem que a figura ela tem um ângulo de 90 graus, né? Tem um ângulo aqui que é o chamado, que a gente chamou de ângulo alfa, e um outro ângulo aqui que a gente está chamando de beta. Nosso triângulo retângulo, a gente chamou ele de PQR, tá certo? Então, uma observação que eu quero iniciar com vocês na minha conversa é o seguinte: uma das dúvidas principais dos alunos quando começam a estudar trigonometria no triângulo retângulo é identificar quem é o cateto oposto e o cateto adjacente. A hipotenusa geralmente não é problema, mas os catetos são problema. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Eu vou colocar um desenho aqui de um olhinho. Tá certo? Esse aqui é o olhinho, só para a gente dizer que a gente está olhando para o ângulo alfa. Tudo bem? Então, eu estou olhando aqui para o ângulo alfa. Se eu olhar para a figura do triângulo, esse lado aqui e este lado aqui do triângulo formam exatamente o ângulo de 90 graus. Então, eles recebem o nome de cateto. Até aí, tudo bem. O cateto oposto, em relação ao ângulo alfa, neste caso aqui, para quem eu estou olhando é o alfa, o cateto oposto será o R. Tá certo? E o cateto adjacente ao alfa será essa medida aqui, que a gente está chamando de P. O que fala a relação trigonométrica do seno? O seno diz que é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, é uma razão. A hipotenusa está representada aí na figura pela medida Q, pela letra Q. Então, como é que a gente pode escrever o seno de alfa, se é cateto oposto dividido pela hipotenusa? A gente pode escrever que é a medida R, né, simbolizada aqui, dividido por quem? Pelo Q, que simboliza a medida da hipotenusa. Tudo bem? Então, eu olhei para o ângulo alfa. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? O R. Quem é o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa? O P. Só que, como a gente está falando aqui do seno, então ficou a relação o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Enquanto eu estou falando aqui, vocês vão interagindo aí no chat, tá, pessoal? Agora, vamos para o cosseno do ângulo alfa. O ângulo alfa está aqui, eu estou olhando para o ângulo alfa. Como eu disse para vocês, o cateto adjacente, a palavra adjacente quer dizer ao lado, né? Ela está
grudado, digamos assim, vou colocar esse termo, ao ângulo alfa. Então, é essa medida aqui. Qual é o valor dessa medida? P. A gente está dizendo que é P. Então, P dividido pela hipotenusa, que está simbolizado aqui pelo Q. Só aqui um comentário. O pessoal está falando está um pouquinho afastado, né, da figura. Mas eu gostaria que vocês só localizassem o triângulo, né, o PQR, e acompanhassem. Depois nós vamos colocar novamente a figura que está no slide, ok? É que fica meio complicado de nós tentarmos chegar tão perto assim, tá? Então, vamos acompanhar aí com o triângulo. Isso, o triângulo está aí na tela. Ele é exatamente esse triângulo que eu reproduzi aqui no flipchart, tá, pessoal? E aí a gente deixa uns minutinhos para quem quiser tirar um print da tela aí, tá? Ok, então vamos continuar. O que diz a relação da tangente em relação ao ângulo, né? A tangente é o quê? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, eu estou olhando para o ângulo alfa, que está aqui. O ângulo alfa, quem é o cateto oposto? R. E qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa? P. Então, a tangente de alfa é R sobre P. Tudo bem? Bom, eu olhei aqui para o ângulo alfa. Então, as relações que eu escrevi de seno, cosseno e tangente está em relação ao ângulo alfa. Só que tem um outro ângulo aqui também na figura, que é o que eu chamei de ângulo beta, né? Para olhar para o ângulo beta, novamente, a gente vai olhar, colocar um olhinho aqui para o ângulo beta. Só que, quando eu estou olhando para o ângulo beta, o cateto oposto agora passa a ser o quê? A medida B. E o cateto adjacente passa a ser qual? A medida R. Tudo bem? E a hipotenusa continua com a mesma medida, que é a medida Q. Então, vamos lá, vamos estabelecer essa relação aqui, olhando para o ângulo beta. Então, o seno de beta. O que vai ser o seno de beta? Cateto oposto, que é a medida P, dividida pela hipotenusa, Q. Qual vai ser o cosseno de beta? O cosseno de beta agora vai ser a medida R, dividido pela hipotenusa, que é a medida Q. E a tangente? A tangente, cateto oposto, que é o P, dividido pelo cateto adjacente. Ou seja, no triângulo retângulo, para a gente estabelecer seno, cosseno e tangente, e a relação entre as medidas dos lados, o que a gente tem que sempre observar? Qual é o ângulo que a gente está olhando? Então, se eu estou olhando para o ângulo alfa, a relação do oposto a ele é sempre quem está do outro lado. Adjacente ao lado que está aqui, próximo ao ângulo. Tá, pessoal? Então, era isso que eu queria conversar com vocês inicialmente. E, professor, teve alguma interação aí? Vamos colocar a figura novamente. Isso. Tá? Para que o pessoal possa aí, copiar, né? E a gente dá uma retomada. Ó, um minutinho aí, alguns segundinhos só para vocês copiarem, né? Então, a gente vai olhar para o ângulo beta, né? Por exemplo, e eu tenho o cateto oposto a ele. Quem é o cateto oposto? Ah, é o P, né? Então, a primeira coisa, quando eu olho a um triângulo retângulo, eu descubro a hipotenusa. Descobri a hipotenusa, os outros dois são os catetos. Como a professora Sandra comentou, eu vou olhar, né, para aquele ângulo, é ele que eu vou descobrir a medida de R, né, que é oposto ao ângulo. Então, estou olhando o alfa, estou olhando o cateto oposto, olhando o alfa, né, o ângulo alfa, eu estou vendo o adjacente. Ok? Bom, vamos dar sequência, né, para a próxima. A próxima é uma tabela, né? Essa tabela é conhecida dos ângulos notáveis, né? Então, vocês
verificam aí 30, 45 e 60 graus, né? Na aula anterior, eu trabalhei isso daí, né? Esses triângulos de 30, 45, demonstrei, né, o seno e cosseno, e agora nós temos uma tabela. E desafio vocês a produzir até uma musiquinha. Muita gente conhece essa musiquinha, né? Mas eu vou desafiar vocês aí. Então, produz uma musiquinha qualquer, pode ser no funk, no rock, tal. Converse com o professor, né? Eu acho que é bom entrar aí outras disciplinas que possam estar agregando aí. Mais ou menos é isso. Eu tenho uma voz, como eu brinco sempre, né, de tenor, né? Mas bem terrível. Então vamos lá. Olhando a tabela, né, eu tenho lá 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente. Eu não vou cantar porque não tem essa voz. Então seria assim, ó, 1, 2, 3, pode acompanhar, ó, 30, 45, 60, 1, 2, 3. Depois no cosseno, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz quadrada no 2 e no 3, certo? A tangente é diferente. Então nós temos raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tem várias musiquinhas aí, né? Façam essa disputa aí, escolham a melhor música, né? Fico até aguardando aí, né? Vocês aí fazendo essa campanha aí, vamos fazer uma campanha, né? Hashtag Fica em Casa com musiquinha do triângulo aí, dos ângulos notáveis. Ok? Bom, uh, eu acho que alguns já conhecem a musiquinha, né? Alguma dúvida nessa tabela, né? Podemos dar uma sequência? Sandra? Marcos, aqui na interação do chat, a gente percebe, né, tem alguns alunos aqui comentando exatamente sobre a dificuldade que eles têm em localizar o cateto oposto e o cateto adjacente, né? Então, a gente falou aí bastante com vocês sobre essa questão. É interessante retomar com os professores, né? Algumas atividades do caderno do aluno, né? Ou atividades extras que venham, os professores possam produzir e propor para vocês, tá, pessoal? Essa aula é uma aula que a gente não tem um aprofundamento, né? Mas é um start para que sejam produzidas outras atividades, outras discussões na interação que vocês têm com os professores, ok? Então é isso, Marcos. Ok, eu fico aguardando aí o desafio dessa música, hein? Eu quero ver aí, tá? Ouvir por aí no Facebook, no Instagram, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Eu quero ver demonstrações aí dessa música, certo? Agora nós vamos para uma atividade, um desafio para vocês. Então a professora Sandra irá apresentar a atividade 1. Bom, pessoal, na atividade 1, a gente trouxe uma questão, né, que é uma questão bastante simples, inclusive, que a gente vai dar um tempo para vocês pensarem, mas eu vou fazer a leitura com vocês. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. O comprimento do fio é de 80 metros. Determine a altura da pipa em relação ao solo. Então, aí a gente tem uma figura que representa esta situação, tá certo? Como vocês podem observar, está bem marcado aí que os 80 metros em relação ao solo até a pipa, e ele quer saber exatamente a altura que a pipa está em relação ao solo. Então, a gente vai dar aí 3 minutos para que vocês possam pensar. 3 não, né, Marcos? 4? 4 minutos, 4 vai, vamos minutos. desafiar aí uns 4 minutos. Mas eu quero a resposta certinha, hein, pessoal? Estou contando com vocês.
Olha que legal, Sandra. Desafiei os alunos e eles estão comentando aí que vão fazer essas músicas aí. Muito legal. Mas participem, tá? Ah, Pedro Gabriel, ele falou 7 metros. O Vitor, Fernando, o Igor, né, o Pedro, também falaram 60 metros. O José Gabriel, 110 metros. O Daniel, Pedro e Lucas, 120. Guilherme, Kelly Christie, né, deve ser isso, 40 metros. A Camila, Guilherme, 360. Mariana, 125. Olha, o pessoal, legal, estou gostando de ver a participação aí, né? A Mariana falou 125, tal. Alguns, é claro que, de repente, estão encontrando alguma dificuldade, né? Mas agora a professora Sandra irá resolver, né, e tirar toda e qualquer dúvida. Vamos acompanhar? Então vamos lá, pessoal. A figura está aí para vocês. Vocês tiveram um tempo para pensar, mas eu vou reproduzir ela aqui. O triângulo que se formou, certo? Por que se forma um triângulo? Retângulo, neste caso, né? A pipa está aqui. Por que forma um triângulo retângulo? Acho que isso é uma ideia importante para a gente comentar aqui. Olha, se eu estou falando em relação ao chão e eu quero saber a altura, né? Então, essa altura aqui, em relação ao solo, é uma perpendicular, tá certo? Então, essas duas, o chão, né? No caso, o solo, imaginando que ele seja um dos catetos do triângulo, e o outro cateto aqui, em relação à altura que a pipa está, é o outro cateto. Tá? Então, nos problemas que a gente tem de trigonometria, que envolve essas relações, a gente tem que sempre trazer um modelo matemático. Né? E aqui o que se encaixa? Né? É exatamente o triângulo retângulo. Como ele dá o ângulo, a medida do ângulo, ou seja, que forma entre essa distância aqui até a pipa, que tem 80 metros, né? Esse lado aqui é o que ele quer saber em relação ao solo, ou seja, a altura que a pipa está no ar, né? É a nossa pergunta. Então, digamos que seja o nosso x, ou y, ou seja, qual for a variável, a incógnita que a gente queira estabelecer aqui. Bom, então vamos lá. Se eu tenho essa informação, que é um ângulo de 45, e eu tenho um triângulo retângulo formando aqui essa figura, o que eu posso estabelecer, então? O ângulo que eu estou olhando, a altura dessa pipa, em relação a esse cateto, ele é o oposto, tá certo? A outra medida que a gente tem aqui é a hipotenusa, ó, que é 80 metros. Então, qual a relação trigonométrica que combinaria aqui, né, para resolver esse problema? Seria o seno, é o seno. Por quê? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, como é que a gente escreve essa relação? A gente escreve como seno de 45 graus é igual ao cateto oposto, que é x, a gente vai descobrir, dividido pela hipotenusa, que é 80. O Marcos apresentou para vocês aquela tabela inicial que tinha lá o valor dos ângulos, até o Marcos propôs para que vocês pudessem fazer a música, não é isso? Não vou cantar. Não vou tá cantar. certo. Mas se a gente olhar naquela tabela, o seno de 45 graus, ele é raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou substituir no lugar do seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 80. Ou seja, consultando aquela tabela, a gente chega a esse valor aqui. Não é para decorar, obviamente, né? Mas ela é uma tabela de consulta para resolver exercícios. Quando vem um exercício, por exemplo, no Enem, no vestibular, geralmente eles colocam esses valores, porque não é um valor que a gente decora normalmente, tá certo? Bom, então vamos lá, vamos achar qual é o valor de x. Como vocês podem perceber, a relação que a gente tem aqui é uma relação que a gente tem uma equação,
de primeiro grau, a gente tem aqui uma regra de 3, enfim, né? A gente quer estabelecer aqui o valor do nosso x. Então, eu vou ter 80, então eu vou multiplicar 80 vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a x. O que eu posso simplificar aqui? O 80 com 2. Então, eu chego em 40 raiz de 2. Então, qual é a medida dessa altura? 40 raiz de 2 metros. Porém, é estranho a gente falar, mede 40 raiz de 2, né? Então, a aproximação que a gente tem para a raiz de 2 é 1,4 ou 1,41, tá certo? Se a gente multiplicar este valor por 40, a gente vai chegar a uma medida aproximada de 56,4 metros, tá certo, pessoal? Então, precisa ir, né, uma coisa que a gente sempre diz, usem as ferramentas que vocês têm, calculadoras, enfim, procurem fazer os cálculos de maneira que vocês possam compreender os resultados, tá certo? Tudo bem, Marcos? Vou passar agora para você a próxima atividade. Ok. Então, vamos lá tem a resolução, né? Nós temos a resolução dessa atividade. Quem Sim. não conseguiu visualizar, né, pode visualizar aí a resolução, ok? Então, retomando, né, o seno de 45 graus, na tabelinha da musiquinha, não esqueçam, né, na musiquinha, desafio, raiz de 2 sobre 2. E aí nós colocamos, né, aproximadamente, que a raiz quadrada é um número irracional, né? Então aproximamos por 1,4. Não é isso? Sim. Ok, pessoal? Bom, vamos lá. Agora, atividade 2. Então, na atividade 2, vocês vão verificar aí na imagem, tem um barco, está a 50 metros da base do farol. E um observador avista a ponta do farol a partir de um ângulo de 60 graus. Analisando a figura, qual seria a distância do barco até a ponta do farol? Né? Então, analisando ali a figura, eu quero saber o valor de x. Então, o barco está olhando lá, ó, ponta do farol, num ângulo de 60 graus. Ok? Então, 4 minutinhos aí, um desafio. Agora vocês estão craque aí, conseguem resolver. Conto com vocês, hein?
Bom, professor Marcos, estou olhando aqui o chat, muitos alunos responderam 100 metros. O David, a Tainara, o Rafael, a Raquel, o Rodrigo, a Ana Júlia. Tiveram algumas outras respostas, como a do Cauã Alexandre, 40 metros, a Simone, 140 metros, o Gabriel, 80 metros. E aí, professor, qual é a resposta? Então vamos lá? Vem comigo aqui. Eu fiz o desenho aqui, então aqui tem meu barquinho, olha que bonitinho o barquinho aqui, né? Sou um desenhista. Então ele está aqui, o barquinho, né, vendo aqui o farol, né? Eu coloquei uma lâmpada, que eu sou um grande desenhista. E a distância que eu tenho do barco até o farol é 50 metros. Então, eu estou vendo esse ângulo aqui, né? Estou olhando para ele, olha. O que eu tenho aqui? Eu tenho um cateto adjacente, né? Lembra? Adjacente, rente ao ângulo. E o oposto, essa medida. Que medida que é essa? A hipotenusa. Bom, então eu vou lá procurar o que eu vou utilizar, né? Seno, cosseno, tangente. Então eu vejo cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente sobre hipotenusa? É o cosseno. Então eu vou utilizar o cosseno de 60 graus, certo? O cosseno de 60 graus é cateto adjacente 50 metros sobre a hipotenusa, que nesse caso é o meu x, certo? E quanto que é o cosseno de 60 graus? Cosseno de 60 graus é meio. Então eu tenho 50, está para x. Uma regrinha simples, né? De 3. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Um x, que é x, e 2 vezes 50, 100. 100 metros. Parabéns aí o pessoal, né? A Gabriela, o David, né? O Roberto e tal, que resolveram aí tranquilamente. Né? Então, 100 metros aí, nós temos a resolução também, né? no slides, que vocês vão ver agora. Então, cosseno de 60, como eu comentei, é meio, e aí nós determinamos essa medida. Tá certo? Então, agora, vamos passar para mais uma atividade com a professora Sandra. Isso aí. A terceira atividade, pessoal, eu vou fazer a leitura com vocês e aí a gente vai dar um tempinho também para vocês pensarem. Então, vamos lá. Uma pessoa que está a 30 metros de distância de uma árvore, conforme a figura, ela vê o topo da árvore por um ângulo de 30 graus. Desprezando a altura da pessoa que está visualizando, no caso, né? Qual será a altura da árvore aproximadamente, tá certo? Então, o desenho, né, a figura que está aí aparecendo para vocês, vai auxiliar vocês a poderem calcular essa altura aproximada, cujo o observador está olhando a um ângulo de 30 graus. Então, a gente vai dar aí 4 minutos para vocês resolverem.
vamos lá, pessoal. Voltamos aqui para a resolução dessa atividade 3. Lembrando que tem várias atividades no caderno, vocês podem estar pesquisando, é bem interessante. Então, professora Sandra, por favor, qual é a altura dessa árvore aí? A participação do pessoal aqui, né? Teve a Mariana, a Camila, vários estão aqui comentando, mas tiveram algumas dúvidas aí. Então, qual que seria a resolução desse problema? Tá, então vamos lá, pessoal. Aqui eu estou representando o triângulo, retângulo que apareceu aí na figura, né, que tem como apoio. O observador está olhando a 30 graus, tá certo? A medida é aqui, né, da altura, para a gente descobrir a altura dessa árvore, ela é o cateto oposto em relação ao ângulo, tá certo? E a outra medida que a gente tem aqui da figura, que é um dado do problema, é 30 metros, que é exatamente o cateto adjacente. Então, quem relaciona cateto oposto com cateto adjacente é a tangente, tá certo? Então, a tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é a altura que a gente quer descobrir, então é o x, dividido pelo cateto adjacente. Se a gente for lá na nossa tabela, a gente vai descobrir que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 30. Se eu multiplicar aqui em cruz, né, vai ficar o quê? 30 raiz de 3 dividido por 3 é igual a x. 30 dividido por 3 vai dar 10 raiz de 3. Então, quer dizer que a altura vai ser o quê? X, 10 raiz de 3 metros. Bom, raiz de 3, a gente utiliza aí uma aproximação de 1,7. Então, a gente pode dizer que a altura da árvore, neste caso, é aproximadamente 10 vezes 1,7, que vai dar aí aproximadamente 17 metros. Tá certo, pessoal? Então, essa é a resposta. Ok? Ok. Pessoal, peço desculpa aí do tempo, né, que nós tínhamos comentado 4 minutos, mas o nosso tempo aqui ele é curto, então por isso que deu aquela reduzida, né? Mas obrigado a Sabrina, o Gabriel, o Maicon, Yasmin, Maurício, né? Obrigado, Vitória, né? Agradeço muito. Agora, vamos fazer um fechamento. Falta pouco tempinho aí, vamos fazer um fechamento. E eu acho muito legal, né, de nós estarmos, né, trabalhando de outra maneira. Qual é essa maneira? Né? Um mapa conceitual. Então, vamos verificar o que nós aprendemos hoje. É interessante porque isso daí nos desperta o conhecimento e é uma forma de estudar. Então, aqui nós temos o triângulo retângulo, foi o que nós discutimos. O que temos no triângulo retângulo? Nós temos o ângulo reto, 90 graus. Nós temos os ângulos notáveis. Né? Tem outros ângulos? Tem, mas nós trabalhamos os ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60. O que tem no triângulo retângulo? Tem a hipotenusa e os catetos. Dentro dos catetos, nós temos cateto oposto e adjacente. Depende para quem eu olho, certo? E tem também seno, cosseno e tangente. Ok? É importante, isso daí ajuda muito na produção, no estudo de vocês em qualquer assunto. Tá? Agradeço a participação de vocês, até a próxima aula. Na próxima aula vamos dar sequência à trigonometria, ao círculo trigonométrico, e contamos com vocês. Agradeço aos professores, né, e reforçando. Professores, reforce lá com os alunos, né, nós estamos com vocês. Obrigada.